Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Uma boa noite, meus irmãos. Vamos logo à palavra de Deus, já que vocês já estão de pés. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Uma honra, um prazer estar aqui e servir a vocês essa noite, amém? De todo o coração, amém? Com muita alegria e poder honrá-los, amém? E ser honrado pelo Senhor de ter uma oportunidade como essa e de honrá-los ao receber uma palavra que vem da parte de nosso Deus, amém? Ele é fiel. Atos, capítulo número 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Ele disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés artérios se firmaram, e saltando ele pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Podeis tomar certo, glória a Deus. Irmãos, Lucas, ele não é o homem das revelações da sua palavra, como fora João, do Apocalipse, mas é um homem que trabalhou bastante para que chegasse as informações com exatidão até nós hoje. A sua forma de interpretar e trazer a nós o que lhe foi conhecido é uma forma de nos fazer meditar na condição em que ele expõe o lugar, o local, e você fica pensando, imagina como era a condição que ele diz. Todos os dias alguém vinha, trazia ele, colocava ali, ó, se vira, eu venho só te buscar no final da tarde ou à noite. Imagina a condição de uma pessoa que ele não tem condição própria de ir aonde quer, fazer o que quer, mas precisa que as pessoas o façam para ele. Era a condição que esse homem estava ali, à porta formosa. Essa condição dele não é só de colocá-lo ali e voltar no final da tarde para buscar. Para que ele estivesse ali, alguém tinha que ajudá-lo, porque uma pessoa, mesmo na condição dele, precisa ir ao banheiro, precisa tomar água, precisa... Imagina a condição de uma pessoa que, dependente totalmente de todos que estão à sua volta, praticamente. Era a vida que essa pessoa vivia no templo já há muito tempo. Olhando para a condição dele, nós entendemos que, por que ele era colocado ali? Porque sabia que era um lugar onde todos se aproximavam, porque queriam estar ali para honrar ao Senhor, para buscar a Deus, para ouvir a voz de Deus, para se reunir, por exemplo, aqui no caso é a hora nona, ou às 3 da tarde, não é que era contado entre os judaísmos no começo, quando clareava, contava de período em período, e às 15 a hora nona ia dar às 15 horas da tarde. E ele ali aguardando, como sempre, o que ele ia buscar: ajuda, condições. E a oportunidade que lhe davam era essa. E a pessoa que assim, ele tem vida social, ele precisa comer, precisa beber, ele tem uma vida comum como todos que aqui tem. Precisa ter a sua casa, a sua moradia, o lugar de dormir. Isso tudo tem um custo. Não é como hoje, né? Hoje você vê as pessoas às vezes pedindo, mas ela tem até ajuda, não é? Algumas são auxiliadas pelo governo, não é? Quando ela tem alguma condição, algo amputado, ou tem dificuldade, de se locomover, ela tem um auxílio, não é muito, mas ela tem um auxílio. Nesse caso, o auxílio que ele tinha é de alguém que desse a ele algum donativo. Imagina uma pessoa dessa, muito tempo ali. Ele tinha sonhos, tinha ou não tinha?
A pessoa ter uma deficiência física ou não, não faz com que ele deixe de ter sonhos. Assim como eu tenho, como você tem. Imagina ele pensar um dia, alguém vai chegar aqui e vai lançar ouro para mim, pedra para mim, prata para mim. Alguém vai me dar algo que eu não vou precisar voltar mais aqui. Ou você acha que ele tinha prazer de estar sempre ali? Tinha prazer de todos os dias chegar, colocá-lo ali, e ele ficar guardando algo que caia na sua vasilha, para que pudesse alimentá-lo, para que pudesse sustentá-lo. Não. Ele estava ali com certeza sonhando que algum dia, algo diferente lhe aconteceria, para que ele não precisasse mais ficar numa situação dessa. Eu reúno a condição nessa noite dizendo que muitos de nós temos condição de ir, de vir, não é? De nos locomover. Às vezes temos até nosso salário, mas muitas vezes deixamos de sonhar, sabia? Principalmente quando dizemos no tocante às coisas de Deus, de planejar. Senhor, hoje eu posso ser alguém melhor na sua obra. E ser alguém melhor na obra, irmãos, não diz respeito a você estar todo dia no culto, claro que é importante. Diz respeito a você mudar o que você é, fazer algo novo, olhar para isso e dizer, olha, é uma pessoa que ele tinha um desejo, um sonho no coração, e nós vamos ver algo maravilhoso que lhe acontece, e o que lhe dá oportunidades. Nós vamos ver daqui a pouco. E a condição que ele tinha era uma condição que eu e você hoje não está. Nós não estamos na condição de ser jogado lá embaixo, ficar guardando alguma coisa de alguém, não. Nós levantamos a nossa cabeça e saímos em busca do dia a dia. Levantamos cedo, tomamos um banho, né? Existe até o ditado, você quer uma fórmula para ganhar dinheiro? Levanta cedo, toma um banho, escova os dentes, troca de roupa e vai trabalhar. É a forma de ganhar dinheiro. Não tem nada fácil, irmãos. Tudo tem a sua dificuldade. Imagina uma pessoa como esse homem, que a forma que ele tinha de renda era pedindo, não é? Pedindo esmolas, como diz o texto. E nós não estamos numa condição dessa, não é? Você tem planos, você tem que sonhar, você tem que ter algo, despertar na sua vida, dizer, eu não posso parar com isso, eu não posso parar aqui, eu tenho que ir além. Eu tenho família, ou se não tenho família, eu tenho o desejo de ter família. Que feliz que é, né, irmãos? Você um dia saber que vai partir e vai deixar uma família, vai deixar um legado para seus filhos, vai deixar o seu nome, né? O nome na minha família era algo que, né? A minha esposa, a primeira coisa que ela quis quando foi casar comigo foi meu nome, né? Ela tinha um prazer de ter Oliveira no nome dela. Ela contava para mim quando eu chegava em casa, amor, eu não vejo a hora, quando eu chego nas consultas assim, o médico fala assim, Alcione Barros de Oliveira. Quando ele não fala Oliveira, eu fico pensando, poxa, podia ter chamado Oliveira. Eu fico feliz de ter. Imagina então os filhos crescerem com esse nome, não é? Com o seu legado. Então, você tem que, mas eu não planejo assim. Então, você tem que planejar. Tem que ter filhos e ver a alegria, como diz o Salmo 128, né? Os seus filhos é a paz sobre Israel. Não é? É o prazer, a felicidade, não é? Embora você vai ter dificuldades bastante para criá-los, para educá-los, embora você vai ficar muito triste quando eles decidirem por algo, por forma de vida que você não vive, por fazer coisas que você não fazia e torceu tanto para que eles não fizessem, vai ter hora que você vai se descabelar, mas vai passar, depois você vai aprender a conviver com eles e saber que eles têm a liberdade de decidir a fazer aquilo que eles querem e ser aquilo que eles querem. A sua obrigação como homem de Deus é ensinar, não é? É dizer o que é bom, o que é agradável e honrá-los, não é? É como pai, mostrando que você tem, aleluia, exemplos para poder dar a eles. Então precisamos sonhar, precisamos ter planos, precisamos levantar todos os dias, agradecendo a Deus e dizer, Senhor, eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho sonhos, não acabou. Eu tive planos desde criança para minha filha, que eu fiz promessa para ela, e não consegui alcançar, eu morri por causa disso? Não, mas estou vivo. Posso tê-los para os meus netos, não é? Pode ter para os filhos deles, não é? Mas não vamos deixar de lutar por causa disso. Esse homem, nessa condição, entendemos que ele tinha alguns planos, porque quando Pedro e João olham para ele e dizem assim, não temos prata nem ouro, não é por acaso. Ele tinha algo no coração dele, eu preciso mudar. E eles entenderam que talvez a prata e o ouro daquele dia podia ser o plano dele para não voltar mais ali. Mas desejam pensar um pouco mais e dar a ele algo melhor. E esse algo melhor que ele lhe dá, ele diz, olha para nós, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te dou. E o que eles tinham naquele momento? A autoridade de dizer a ele as palavras que realmente, a partir daquele momento, mudaria a vida dele. Levanta e anda.
E ele disse, não é suficiente, levanta e anda, ainda que as palavras tenham poder, mas eu estou aqui, vou demonstrar uma atitude. E estendeu-lhe a mão. E quando estendeu-lhe a mão, o colocou de pé. E conduziu até o templo. Além dos planos de ter prata ou ouro no coração dele, o que era o sonho dele, de repente, dentro de uma revelação que esses apóstolos tiveram, ele tinha também o prazer, o desejo do seu coração de entrar no templo, que até então ele só ia até a porta. E naquele dia, a oportunidade chegou. E nós vamos ver que ele vai entrar saltando, se alegrando e glorificando a Deus. Aleluia. Isso me faz entender, meus irmãos, que nós temos oportunidade, muitas vezes, que pensamos que é para nós abraçar, ou dizemos assim, às vezes, puxa, eu devia ter abraçado isso e minha vida teria mudado, e de repente você não pegou a oportunidade, como diz um certo homem, a oportunidade é como trem, que de repente você chegou na estação e ele fechou a porta, você não conseguiu entrar. Você pode pegar outro trem, mas aquele você não pega mais, porque ele já foi embora. Oportunidade é assim, ela vem. Você pode ter outras, mas aquela ali, você perdeu momentaneamente. Esse homem teve a oportunidade da vida dele, e ele nem imaginava com quem eu estava falando, mas o desejo do coração dele ardia em pedir a mais um. Todos que entram aqui, eu tenho direito, já que eu sou colocado aqui, e tenho oportunidade, eu vou pedir. E o coração dele tinha sonhos, por quê? Porque entendemos que se fala não temos prata nem ouro, eles podiam lhe ofertar, de repente, alguma coisa para comer no final da tarde, podia dar-lhe a capa que eles tinham, podia dar parte da sua veste, mas a prata e o ouro era comum nas moedas daquele tempo, de carregar. Então ele disse, não, isso nós não temos, mas temos algo hoje que podemos te dar. Aleluia. Você que se reuniu nessa noite aqui, você não está como um pedinte lá embaixo, mas de repente você pode estar como um pedinte aos pés do Senhor. De repente você tem pedido tantas coisas a Deus, fez tantos projetos para a sua vida, e parece que você vê o irmão Maria, o irmão João, o irmão José, parece que todo mundo que chega vai conseguindo, e parece que você vai ficando por último, vai ficando derradeiro. Parece que nunca vai acontecer para você, mas a oportunidade sempre vai passar, e quando passar, pegue ela. Glória a Deus. E essa noite o Senhor quer lhe dar a oportunidade dessa noite. Eu não sou Pedro, não sou João, mas a mesma palavra, dentro da mesma autoridade de Deus, está aqui entre nós nessa noite. Aleluia. Para dizer para você, isso te dou. Aleluia. Para dizer a você, meu irmão, isso te dou. Aleluia. Para quê? Para a sua própria glória, para você querer humilhar as pessoas? Não. Para você honrar a Deus como aquele homem fez naquele dia. Honrou ao Senhor com aquilo, aleluia, com aquela oportunidade que ele teve de sair andando e entrar no templo, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Portanto, Deus lhe dá uma oportunidade, não quer dizer que você, agora que te deu, você vai fazer aquilo que você quer. Não. Primeiramente, faça como esse homem fez. Ele decidiu, aleluia, entrar no templo alegre, saltando e glorificando a Deus. Aleluia. Oportunidades, irmãos, podem surgir nas nossas vidas e nós podemos aceitá-la ou não. Isso vai depender do ponto de vista em que você está. Eu mesmo já perdi propostas de emprego na época que meus filhos eram crianças, por ser muito religioso, propostas muito grandes, mas eu acreditava no meu coração que se eu deixasse a igreja por aquelas propostas, que Deus ia cobrar de mim, porque eu estava deixando uma função eclesiástica que eu fazia para poder ir lá trabalhar. Olha a imaturidade. Irmãos, o Evangelho nos transforma. O Evangelho nos faz pessoas melhor, nos faz livres, aleluia, para pensar diante de Deus e decidirmos nós mesmos o que queremos diante de Deus, que seja agradável para nós e para o conforto da nossa família. Não podemos ficar decidindo, mas isso aqui pode me atrapalhar diante de Deus. A sua vida com Deus, você tem que prestar conta a Ele, sim. Mas quando diz respeito à sua família, você precisa salvá-la, ajudar, lutar por ela, a unhas e dentes para dar o melhor, para dar o conforto, talvez que você não teve, para que melhor seja aos seus filhos, à sua família, à sua geração. E eu passei por oportunidades maravilhosas na minha vida.
de não ter estudo, não ter nada, mas me deram a oportunidade de dizer, eu estudo, não se preocupa que a gente te ajuda. E eu dizer, não, eu não vou fazer isso, porque Deus não quer. De bem, está certo? Deus até aqui nos guardou, nos ajudou, nos deu saúde, está nos dando novas oportunidades. Mas eu poderia ter dado algo melhor à minha família. E eu quero dizer isso por quê? Porque eu estou triste? Não. Porque cresceram. Talvez realmente eles precisassem disso. Precisassem amadurecer. Precisassem, sabe, dar algumas cabeçadas que os pais deram para poder aprender como é as coisas, como é a vida. Mas isso tudo não pode nos deixar, sabe, essas dificuldades, esses problemas que aparecem, nos deixar a ponto de não termos projetos mais, não termos sonhos mais, não termos planejamentos mais para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. Deus, em o poder da sua palavra, Ele quer em todo o tempo que nós complementamos a nossa vida com a palavra dEle, mas na liberdade de, como homem de Deus, mulher de Deus, decidimos o que é bom para nós e para nossas casas. Entenda bem, as coisas não são como aparentemente a gente olha e diz, é assim. Eu tinha uma função simples de um diácono. O chamado de Deus para a minha vida como diácono não para se eu decidir abraçar uma proposta de trabalho que me tire daquele horário determinado da igreja. Por que não me tira a função? Porque eu não estou desonrando a Deus. Porque Deus, Ele preserva a família. Se eu estou querendo honrar minha família e dar um salário melhor para ela, ainda que aquilo me tire daquela função momentânea, eu não morri. Oportunidades irão de eu servir a Deus ainda. Amém? E de ter outra oportunidade de servir como diácono. Mas na minha cabeça, se eu faço aquilo, eu estou pecando contra Deus. Olha a religiosidade como é. E aí os filhos cresceram em dificuldade, no aluguel, em lutas, sem planos, sem projetos, que no início eu pensava. Meu plano e meu projeto era Deus, 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 pensando que tudo que eu fazia estava agradando a Deus. Sabe, uma irmã há poucos dias testemunhou aqui, ela foi até embora uma milha, né? Foi embora, precisou ir, que foi chamada como Domingado dos Filhos da igreja, e ela disse algo muito interessante, que muitas vezes a pessoa serve a Deus com medo de ir para o inferno, e não porque ama a Deus, e não porque realmente conheceu o Senhor, serve só porque tem medo de ir para o inferno. O servir a Deus tem que partir de coração, de desejo, de amá-lo e procurar fazer a vontade dEle. Isso tem que ser o servir a Deus, e não o medo de ir para o inferno. É o prazer de saber que tem um Deus, aleluia, que nos criou, que nos formou, que nos deu oportunidade, que hoje temos saúde, termos poder ir e vir, não nos faz melhor do que aqueles que não têm saúde, mas que também estão lutando por um lugar debaixo do sol. Deus é Deus para todos, a visão dele, aleluia, é por todos, porque a vontade dele é que todos sejam salvos e nenhuma alma se perca. Essa é a vontade dele, dentro do Evangelho. Nós temos escolha hoje. Eu lembro de minha mãe, vai fazer 2 meses agora, dia 5 que ela faleceu, mas eu lembro que minha mãe, muitas vezes nós caminhamos quilômetros. O pastor estava lá no dia do velório, eu até comentei um pouco no culto fúnebre, falando que a gente andava quilômetros no meio do mato, assim, às escuras, e nós não tínhamos dinheiro nem para uma lanterna. Nós pegávamos uma lata de óleo, ela cortava a tampa, fazia um buraco, amarrava uma vela por dentro, acendia, e aquele reflexo da vela fazia iluminar o caminho. Ela amarrava um arame por fora e segurava, e nós caminhávamos quilômetros e quilômetros para ir cultuar o Senhor. Porque onde morávamos não tinha congregação. Então era coisa de entre ida e volta, coisa de 15, 18 quilômetros, para poder cultuar o Senhor 2 vezes por semana. Então, o servir a Deus é importante. Mas nós não podemos fazer de que privamos a nossa família, porque temos um cargo eclesiástico na igreja. Porque o cargo é importante para você, para o seu chamado. Mas a primeira igreja que você tem que cuidar é ser pastor dentro da sua casa. É cuidar para que não falte nada aos seus filhos. É cuidar para que sua família cresça guardada, cuidado, com zelo, com amor. E aí então, o restante... Com certeza, você servir a Deus com alegria, você se apresentar a Ele, você cumprir a tua função. O diálogo é algo muito importante. Pastor não foi chamado para punir, sabe? Não, se você não for diácono mais e não servir aí, você vai para o inferno, porque Deus te chamou para fazer isso. Não, essa não é a função do pastor. E o pastor aqui da igreja, eu sei que ele é muito maduro a esse respeito.
E ele sabe que a importância em que o pai de família está brigando para dar algo melhor para o filho dele é que faz o pastor se sentir mais ainda honrado em saber que tem homens e mulheres que lutam pela sua família com prazer, com garra, e que também não abandona Cristo, que dá satisfação ao seu pastor, que se apresenta como pode e que continua louvando e servindo ao Senhor. Não podemos deixar com que isso nos atrapalhe, nos afaste de Deus, mas devemos fazê-lo com zelo, com cuidado, porque oportunidades surgirão, aleluia, e nós temos que estar prontos para abraçá-lo. Esse homem, pois bem, ele viveu uma situação que, de repente, nenhum de nós queríamos imaginar, ou fazer comentário de dizer, já pensou se eu fosse assim? O casal de jovem, muitas vezes, quando casam novo, tem esse costume, né? Aí se eu fico assim? Aí se eu fizesse assim? Aí se ficasse desse jeito comigo? Aí se eu não pudesse mais fazer isso por você, o que você ia fazer? Não é? Um casamento novo tem muito esse diálogo. E se eu morrer, o que você vai fazer? Aí se eu ficar desse jeito e não puder mais servir você, como que eu vou fazer? Né? Tem essa loucura, essas maluquices entre o casamento novo, não é? Entre um relacionamento novo. Pois bem, nós pensando nessa condição que esse homem estava, era uma condição em que qualquer um, irmãos, qualquer um, ainda que humilhante, lhe faz tornar uma profissão. Por quê? Porque é daquilo ali que ele sustenta a sua família, se ele tiver. É daquilo ali que ele vive. Se não tem, ele não come. Se não tem, ele não veste. Se não tem, ele não tem onde dormir. Então não era questão de desprezo. Sim, ainda que a sociedade desprezava naquele tempo e jogava lá. Mas sempre alguém vai cuidar. Sempre vai cair algo que vai sustentar aquela pessoa. Se a pessoa é dependente, irmãos, de fome ela não vai morrer. Pode ter certeza. De alguma forma, sempre vai lhe cair algo, porque Deus cuida. Deus cuida. Saiba disso. Viu? Por maiores dificuldades que eu passei na minha vida, muitas vezes, tinha uma senhora que congregava com a gente, que trazia uma sacola de pão, que ela trabalhava de faxineira, e falava assim, pastor, eu trouxe lá para você levar para os seus cachorros lá. Tal, é pão velho, não serve. E era o pão do café da manhã para os meus filhos. Pastor, isso é escândalo. Não, que escândalo? Escândalo é estar no mundo praticando algo errado. Escândalo é se eu estivesse na prostituição e meus filhos passando fome. Escândalo é se eu estivesse no meio das drogas, da bebida, e meus filhos passando necessidade. Não, eu estava servindo a Deus. E muitas vezes esse pão que trazia, que era para alimentar os bichinhos, alimentava os bichinhos de Jacó, os de casa, que se alimentavam. Quantas vezes eu pedi a campanha do quilo, irmãos, traz a campanha do quilo. E quando eu assustava as irmãs da assistência social, eu estava fazendo essa campanha do quilo para levar para a minha própria casa. Vocês entenderam? Então, a vida são de oportunidades. Eu rejeitei a oportunidade que me vinha, mas Deus, por isso, não me deixou morrer. Não deixou meus filhos passarem fome. Passamos dificuldades, mas necessidade de não ter o que comer, graças a Deus, nunca passamos. Então, assim, a pessoa dependente ali, se realmente é de nascença, ou passou por aquela condição, Deus não vai permitir que ela morra, porque o prazer de Deus é cuidar dos que têm necessidade, sabe? E é de que a pessoa se dispõe também a cuidar desses, a fazer algo. Muitos veem que a função do diácono, eu mesmo congreguei em ministério, que a função do diácono era trocar a lâmpada da igreja, era cuidar de estacionamento, assim, faz parte. Mas o dever do obreiro mesmo é cuidar das viúvas, dos pobres, dos órfãos, dos necessitados. Esse é o dever do homem de Deus, da mulher de Deus, do cristão, seja ele obreiro ou não, é cuidar das pessoas. Todos os dias chegam mensagens de pessoas precisando de ajuda, pessoas me mandam mensagem dizendo que precisam de uma cesta básica, que precisam de alguma coisa, e eu vou me negar a fazê-lo? Não. Quando eu não consigo, eu peço ajuda, mas nunca me nego a ajudar alguém. E esse homem via essa condição, sempre alguém ia surgir para lhe lançar algo. Mas a oportunidade dele naquele dia chegou. Ele nem sabia, mas Deus tinha algo, aleluia, tinha sonho para ele também. E o sonho de Deus naquele dia para ele foi revelado. Era que ele levantasse dali, conhecesse o templo que ele sempre esteve na porta, aleluia, glorificasse a Deus ali, para que todos conhecessem o seu testemunho. E depois lhe deu a oportunidade de sair dali e decidir outro rumo para a sua vida, que aquele lugar onde ele estava, aquela queda que ele teve, aquele chão que ele se prostrou ali, muitas vezes é humilhação, pedinte, implorando,
aquele chão, ele não precisava voltar mais, porque Deus o levantou dali para que ele fosse honrado, aleluia, e glorificasse ao Senhor a partir daquele dia. Muitas vezes você cai ou passou por situações terríveis. Se for calcular as pessoas que já tiveram condições financeiras e depois passaram por termos de dificuldade, são muitos, não é, pastor? Eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu caí, eu fui para o zero. Mas você morreu? Enquanto há vida, há esperança. Lute, peleje. Os planos de Deus são grandes. Os projetos de Deus são grandes. Os planos de Deus para a minha vida, para a sua vida, são diários. Hoje você está aqui sentado, de repente o Senhor pode te chamar para uma obra de missão, mas não missão de se chamar de missionário só porque você prega, mas missionário de realmente ir acolher as pessoas e cuidar daqueles que precisam do Evangelho. O que eu acho interessante é que as pessoas se veem missionário e querem ficar dentro do Brasil só, né? Aqui e ali. Não vê ninguém querendo ir para lugares onde as pessoas são abandonadas, onde sofre, como o missionário esteve aqui em setembro falando, né? E eu estive aqui no culto de domingo contando a dificuldade que as pessoas passam, porque o país abre mão a ponto da pessoa poder ter que pedir ainda e ter que levar para pagar aqueles que cuidam deles. Imagina a condição dessa. Ninguém quer, poucos querem uma missão dessa, né? Geralmente a missão que a pessoa quer é ir ali do outro lado, levar uma palavra e tirar uma oferta bem gorda para ela, e pôr no bolso e tchau, eu já vou para outro lugar. Mas a missão verdadeira, irmãos, é a palavra boca a boca. É aquela que você está vendo a dificuldade e está dizendo, Deus tem plano para a tua vida. Não acabou, não é o fim. Esse homem ficou todo esse período ali, dependente. Mas ele se levantou, partiu dali para um novo plano, para uma nova vida. Glória a Deus. Quero dizer para você nessa noite que, independente do que você tem passado, como eu disse, talvez você seja o pedinte diante de Deus. Senhor, ouve a minha prece, ouve a minha oração, como a viúva que persistia, até que um dia o juiz disse, não, eu vou atendê-lo, não porque ela merece, mas por causa da sua insistência. E naquele dia, ele a atendeu. Talvez você seja como essa viúva, sabe? Insistindo, um pedinte de Deus, meu Deus, eu preciso. Eu vejo que parece que todo mundo alcança e para mim nunca chega. Quero dizer para você, os planos de Deus não mudam, porque para você está demorando. O nosso tempo, o que nós planejamos dentro do nosso tempo, é humano. Eu costumo dizer que o tempo existe mais por nossa causa do que por Deus. Porque tanto é que o tempo de Deus é um, do homem é outro. Amém? Não tem tempo igual, o nosso com o de Deus. Então, às vezes nós dizemos, está demorando, está difícil, está distante. Não, irmãos, espere mais um pouquinho só. Aleluia. Aguarde só mais um pouquinho. Eu ouvi um comentário que a irmã Michele fala que diz que a benção está abaixadinha ali, né? Só esperando um movimento para poder dizer, eu já estava aqui, você que não me enxergou. E às vezes você está tão afoito que, sabe, Deus está falando com você, você está tão desesperado já, que já nem consegue ouvir mais o que Deus está te falando, consegue ouvir todo mundo. Consegue ouvir as pressões negativas, as pressões de mercado, o desemprego, a nova forma da pandemia que está, consegue ouvir tudo isso. E não consegue ouvir Deus dizer, filho, você vai levantar daí. Filho, aleluia, como disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tem, isso te dou. Deus está dizendo, filho, isso te dou hoje. Aquilo que você sempre estava pedindo, sempre estava sonhando, amém? Sempre esperando em Deus, mas eu quero dizer, seja para a honra e a glória do Senhor. A primeira situação desse homem, quando alcança o milagre, entrar, aleluia, no templo que ele sempre esteve na porta. Nunca passou dali, mas naquele dia ele entrou. Ele conheceu todo o interior do templo, glorificando, exaltando ao Deus Todo-Poderoso. Ainda que aquele local foi construído e as pessoas continuavam adorando, mas não era mais tempo de sacrifício. Então eles costumavam ter o mesmo costume de Daniel, orando 3 vezes ao dia naquele local. Então eles juntando-se ali, orando e buscando a Deus, ali estavam, e esse homem, nesse horário que Pedro e João vinham ali para orar, o encontrou, aleluia,
E ali, naquele dia, o milagre na vida dele aconteceu. Sabe, meu irmão, que aqui não tem Pedro nem João, mas é uma igreja de oração. É uma igreja que tem cuidado de vocês pela palavra, pela oração, pela consagração, com cuidado, com zelo. Então isso Deus agrada. Então Deus tem a palavra para você nessa noite. E a palavra é que isso Ele te dá. Levanta desta fase terrível, dessa fase triste, dessa fase de cabeça baixa, de ouvir todo mundo menos Deus. Para com isso. Abre os teus ouvidos nessa noite para o Senhor, que Ele quer te levantar. Ele quer dar algo melhor para você. Ele quer que você ergue a cabeça. Ele quer que você dê novos passos, aleluia, acredite, tenha fé, aleluia, levante a cabeça, aleluia, não olhe mais para os que ficaram atrás, não olhe mais para as coisas que te atrasaram, não olhe mais para os que querem te atrapalhar, te impedir, olhe para Cristo, autor e consumador da fé, porque dele vem os planos, dele vem os projetos, dele é a promessa, dele é o poder, dele é a autoridade. O mesmo Deus que levantou esse coxo hoje, Ele levanta tantos quanto estiverem deitados, caídos, prostrados, mas levanta para a glória do nome dele, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja reconhecido como Senhor, para que Ele seja o Deus eterno, o Deus vivo, o Deus que te chamou, o Deus, aleluia, que te honrou e que te deu a oportunidade de estar hoje servindo e adorando a Ele. Não tem outro lugar melhor, aleluia, do que os pés do nosso Deus, aleluia. Não tem outro lugar melhor do que ouvir a Deus. A melhor parte que esse homem tinha na vida dele. Para encerrar, os irmãos do louvor já podem. A melhor parte da vida dele, de toda a dificuldade que ele tinha, é que ele não estava jogado na porta do hospital. Ele não estava jogado na maca. Ele não estava jogado, exposto à beira da rua. Ele estava à porta do templo. Ele estava onde pessoas se reuniam para orar, aleluia. A melhor proposta que lhe aconteceu nessa noite, meu irmão, que está em casa, ou você que está aqui nos ouvindo, foi a que te fizeram de cultuar nessa noite, porque você está entre os que oram, entre os que adoram a Deus, entre os que servem ao Senhor, aleluia, e a providência para você vem, porque Deus tem projetos maravilhosos para a tua vida. Que Deus os abençoe. Aplauda ao Senhor Jesus.